Fala, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal Pensando Fora da Caixa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico que aconteceu na semana passada e que vem acontecendo já ao longo de algum tempo. Você vai saber já já sobre o que vamos falar. Tem a ver com cassação de mandato de conselheiro tutelar. Aguenta aí, o assunto é sério. Hoje não tem muita brincadeira não. Beijo no teu coração. Olá pessoal, muito boa tarde, porque já está de tarde ainda, né? E seja mais uma vez bem-vindo ao canal Pensando Fora da Caixa. Hoje, um assunto um pouco mais sério. Não que os outros assuntos não sejam sérios, mas esse assunto é um pouquinho mais sério e delicado de se abordar. E antes que qualquer pessoa venha falar alguma coisa, não que eu impeça de falar, fale à vontade. Isso não é uma defesa a conselheiro tutelar A, ou conselheiro tutelar B, ou conselheiro tutelar C. Isso é apenas uma contribuição dentro daquilo que eu tenho o entendimento. Tivemos o dissabor semana passada de saber que um conselheiro tutelar, ele teve o seu mandato cassado. E aí eu começo a fazer uma análise, porque dentro de todas as discussões que aconteceram, né, trouxe-se uma questão de que o seu mandato foi cassado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a pergunta que se faz, e por isso o título desse vídeo, né, o ciclo da cassação do mandato, por que o Conselho de Direito, o CMDCA, tem esse poder? Quem lhe deu esse poder? De onde vem esse poder? Bom, eu estou aqui com o celular na mão e eu vou ler de fato o que é o CMDCA, pelo qual e para que ele foi criado. Diz assim, que o CMDCA é um órgão criado por lei para formular e deliberar políticas públicas relativas às crianças e adolescentes, em conjunto com as áreas de saúde, meio ambiente e assistência social, educação, entre outras. Controla as ações em todos os níveis e organiza as redes de atenção à população infanto-juvenil. Olha que coisa linda! Promovendo a articulação das ações das entidades e dos programas da sociedade civil e do governo. Ótimo! Mas aqui não diz que o Conselho de Direito, ou com o CMDCA, pode cassar um mandato. E aí é que está a questão. Por que o Conselho de Direito, então, se empodera ou tem esse poder de cassação de mandato? Porque em muitos municípios a lei municipal empodera, dá esse poder ao Conselho de Direito. Na maioria dos municípios, ou grande parte dos municípios, quando vem falando, dispõe os artigos sobre o Conselho Tutelar, entre outras questões do Conselho Tutelar, tem uma parte que diz sobre as punições que o Conselho de Direito pode trazer ao Conselho Tutelar. E aí, qual é o ciclo da cassação do mandato? Funciona assim, eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, o Conselho de Direito, o CMDCA, recebe uma notificação, uma denúncia, uma representação contra o Conselho Tutelar, seja ele na sua conduta enquanto conselheiro tutelar, ou seja ele na sua conduta enquanto pessoa física, como pessoa comum. O Conselho de Direito, ele tem a sua comissão especial. A comissão especial vai se juntar, se reunir e vai deliberar sobre aquela denúncia. Se achar procedente, encaminha e continua. Se achar improcedente, arquiva. Geralmente, acha procedente. E achando procedente, convoca o conselheiro tutelar até o Conselho de Direito, na sua base, e comunica-o sobre a denúncia. E explica para ele que ele tem até 10 dias para solicitar vistas de todo o processo relativo a ele e também fazer a sua defesa oral ou a sua defesa por escrito. O conselheiro em 10 dias faz o levantamento, informa de que forma ele vai querer ser ouvido, arrola ali naquela defesa suas testemunhas e as provas cabais contra aquilo ao qual ele foi denunciado. No determinado dia, ele é chamado, determinado no prazo de 30 dias mais ou menos, ele é chamado no Conselho de Direito. E ao ser chamado no Conselho de Direito, com suas testemunhas e provas, e às vezes com as testemunhas contrárias a ele, ele é ouvido pela comissão especial, que também é paritária, de 4, 6, 8, 10 pessoas, que seja, dependendo da quantidade do colegiado. Ele é ouvido, testemunhas são ouvidas, pessoas contra ele às vezes são ouvidas,
E depois o Conselho de Direito, com a sua comissão especial, vai deliberar se procede, se aceita ou não sobre esse processo administrativo contra o conselheiro tutelar, porque é um processo administrativo. Ao final, se ele julgar que a defesa do conselheiro foi sucinta, importante e que não há nada contra ele, arquiva-se. Mas se ele entender que tudo que o conselheiro apresentou não adianta de nada, ou seja, que ainda há culpabilidade sobre ele, ele pega aquela informação, a própria comissão especial, já dentro daquilo que se apresenta, determina uma punição ao conselheiro tutelar e, ao final, leva isso ao colegiado. E no colegiado, o conselheiro tutelar é chamado para que ele possa fazer, mais uma vez, a sua defesa oral. E aí, após a defesa oral, o colegiado se reúne, levando em consideração, entendendo o quê? Preste atenção. O colegiado total, ele já vai deliberar e discutir sobre a punição imposta pela comissão especial. O conselheiro tenta se defender. Em via de regra, a defesa não adianta de nada, mas ele tem que se defender. E, ao final das contas, o Conselho de Direito o pune desde uma advertência verbal até a perda do seu mandato. E é assim que funciona a conselheiro tutelar. E sabe por quê? Porque existe um empoderamento da lei municipal. E é uma discussão muito grande que nós acabamos tendo sempre. Porque acabamos batendo de frente com o Conselho de Direito, culpabilizando o Conselho de Direito, achando que o Conselho de Direito manda, desmanda, ou quer de alguma maneira pisar no Conselho Tutelar. Mas a raiz da questão não está no CMDCA. Porque a lei é clara qual é a função do CMDCA. A raiz da questão está na lei municipal. Posso dar uma dica? Procure o seu prefeito, procure o seu vereador. No caso dos vereadores, né? Porque é o prefeito que, na verdade, ele vai assinar a lei, que vai ser sancionada pelos vereadores. Então procure o legislativo, converse, troque uma ideia, diga, olha, nós não aceitamos esse ponto é prejudicial ao Conselho Tutelar e nos sentimos extremamente prejudicados com isso. Eu tenho a certeza absoluta que de um bom diálogo ninguém consegue fugir. Então faça isso. E na grande verdade e no geral, tenha um relacionamento sadio com todos na rede. Porque ser autoridade não é ser autoritarismo. Mas era necessário que eu trouxesse essa explicação. Porque muita gente pergunta, mas por quê? Mas por quê? Porque é a lei municipal. Lauro, mas a lei municipal não é maior que a lei federal. Mas a lei federal, né, a lei 8.069 de 1990, deixou muitas brechas sobre as garantias dos direitos do conselheiro tutelar. É como meu amigo Marcelo Nascimento diz, quem é que zela pelo zelador? Quem é que cuida do cuidador? Quem é que protege o protetor? Ninguém. Então está na hora de mudar. Procure as associações de conselheiros tutelares do seu município, não é? Se juntem em colegiado, vamos brigar, não brigar no soco, mas brigar na fala, na disposição de fazer mudanças, porque do jeito que está, não pode ficar. Tá bom, gente? Beijo no coração, até a próxima, Papai do Céu abençoe. Oi pessoal, boa noite. Eu cometi um erro e preciso consertar. Eu disse no vídeo de que a Câmara dos Vereadores sanciona a lei municipal, mas não é verdade, gente, perdão, tá? Perdão pela gafe. Na verdade, a Câmara dos Vereadores vota, aprova e quem sanciona a lei municipal é o prefeito, ou seja, o Legislativo vota e aprova e o Executivo sanciona, tá bom? Beijo no coração.